Olá, eu gostaria de compartilhar neste momento uma reflexão a qual o Senhor me trouxe nesta manhã, muito maravilhosa. E a própria palavra de Deus, ela diz assim que o Evangelho, para aqueles que perecem, parece loucura, mas para aqueles que crê é o poder de Deus. Então, o que eu gostaria de compartilhar neste momento? É justamente sobre a grandeza de Deus. Como eu posso dizer para vocês, Deus ele é realmente infinitamente maior do que tudo aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Mas assim, o que veio na minha mente é justamente sobre isso. Você imagine uma folha em branco, para a gente ter de certa forma, uma ilustração. Imagine uma folha em branco e bem assim no meio desta folha, de uma forma bem assim, praticamente imperceptível, um pequeno pontinho, algo bem quase até difícil de você conseguir perceber. Talvez você precisando até de uma lupa, alguma coisa, para você conseguir realmente enxergar esse pequeno pontinho no meio dessa folha em branca. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus, na sua infinita grandeza, Ele trouxe assim ao meu coração, à minha mente, nesta manhã, que essa folha em branco e tudo aquilo que está ao redor dela, que praticamente é imensurável, né? É difícil de você medir, de você dimensionar, representa o quê? Representa Deus na sua grandeza, na sua infinita grandeza. E esse pontinho a qual eu estou me referindo, tão pequenininho, tão muitas vezes assim quase que imperceptível, Deus me fez assim entender que representa não somente eu e você, mas representa, podemos dizer assim, olha, todas as pessoas, todas as criaturas que nasceram desde Adão até hoje e que morreram, todos aqueles que existem. Nós sabemos, eu não tenho aqui neste momento uma estatística, mas se nós formos procurar no Google, a gente vai chegar a um número, qual a quantidade de pessoas que existe hoje no mundo, quantos habitantes que existe hoje. Existem países que são a população muito grande, outros com menos, mas assim, considerando toda a população da Terra, aí você acrescenta todos aqueles que ainda não nasceram, aqueles que ainda vão nascer, aqueles que ainda vão existir, além daqueles que já existiram. Então você acrescenta tudo isso daí, praticamente fica quase que impossível de medir. Então seria tudo isso representado neste pequeno pontinho, nesta folha de papel, praticamente imperceptível esse pontinho. Então você não seria nem, poderia, vamos dizer assim, o planeta Terra, com toda a população, desde que nasceu, todos que existiram, todos que ainda vão existir. Tente imaginar daí para frente. É como Deus vê, é como Deus enxerga, é como Deus, de certa forma, assim, na nossa mente limitada, enxerga. Agora, o mais incrível de tudo não é isso, não é saber que Deus ele consegue olhar para a mão, vamos dizer, a mão direita ou a mão esquerda dele, representando essa folha de papel, e lá naquele meio da sua mão, aquele pontinho, como eu estou te falando, bem quase que imperceptível, onde está tudo isso que eu estou te falando. É uma coisa muito difícil para mim e para você realmente entender. Mas o mais importante de tudo que Deus me fez saber foi justamente que em meio a toda essa grandeza, a toda essa multidão, a toda essa imensidão de gente, de pessoas, Deus consegue enxergar de uma forma bem individual, né?
e mais individual ainda. Deus ele consegue enxergar eu e você, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez, conforme a palavra dele diz que conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então Ele consegue nos enxergar. E muito mais ainda, avançando mais ainda nesse entendimento, Deus consegue ver a nossa singularidade, né? Eu e você somos, para Deus, singular, único, né? Então nós temos ali, dentro da nossa singularidade, dentro da nossa identidade, Deus ele colocou nessa singularidade a nossa digital, né? A nossa identificação através da íris, né? E o nosso DNA. Tente imaginar essa grandeza toda. Então é como Deus nos vê. Por que Deus trouxe isso na minha mente? Justamente para eu e você entender que nós não somos um zero à esquerda, como muitas vezes muitos assim nos rotulam ou nos consideram. E muitas vezes o inimigo ele quer colocar muitas vezes até isso na nossa própria mente. Ele nos assim muitas vezes nos oprime, quer nos escravizar de tal maneira que é como que se muitas vezes nós nos sentimos assim. Mas eu creio que dentro desse entendimento, dentro dessa particularidade que Deus está trazendo, dá para eu e você sabermos que verdadeiramente nós não somos um no meio da multidão. Nós somos alguém muito especial, pelo qual o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, pelo qual Ele pagou um preço alto para nos salvar, para nos libertar. Agora veja bem, alguns pronomes que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais essa questão. Eu não vou falar o verso, aonde está, mas assim eu posso citar. O João 3,16, ele diz lá assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, quem é aquele? Eu, você, nós. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma passagem que chama muito a atenção também é quando Jesus ele estava ali juntamente com os discípulos e chegou um determinado momento que Jesus ele disse assim, olha, alguém me tocou. Olha aí o pronome novamente, aquele, alguém. Então, no meio daquela multidão, os discípulos, no entendimento deles, falaram, mas Senhor, há uma multidão apertando, tentando se aproximar do Senhor, né? E estamos sendo esbarrados, empurrados, né? E né? De um lado para outro, mas aí Jesus não estava falando nesse sentido. Jesus falou assim, alguém me tocou. Então, confirma novamente aquilo que eu estou falando, no meio de uma multidão, de uma imensidão de gente, de pessoas, Deus ele não olha apenas para a multidão, mas ele vê alguém estava tocando nele. E aí ele concluiu esta fala dizendo assim, olha, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. E você conhece muito bem a história, aquela mulher de fluxo de sangue, no seu entendimento, ela tinha proposto no seu coração tocar no Senhor de uma forma singular, não apenas esbarrar, não apenas empurrar para poder chegar perto de Cristo, mas ela, no coração dela, ela propôs, eu vou tocar nas vestes dele, e se tão somente eu tocar, ainda que ninguém saiba disso que eu estou fazendo, apenas eu, mas aí eu serei curada. E aí o Senhor, ele atentou para esse detalhe, e ela foi curada daquele fluxo de sangue. E aí depois assim, o Senhor Jesus se manifestando, então ela se manifestou, e ali ela pode ser abençoada de uma forma muito maior ainda. Gostaria de citar também uma outra passagem, talvez mais duas, onde o Senhor Jesus ele fala também assim, né, que se alguém, de novo, se alguém, eu e você, está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Olha mais um texto, fala também um pouquinho sobre isso. Ele fala lá, olha, eis que estou à porta, lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta,
entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabemos que nesse texto de Apocalipse, Jesus ele está realmente dirigindo uma palavra a uma igreja da Ásia. E o Senhor Jesus estava chamando a atenção dela para o seu estado ao qual ela se encontrava, afastada, distanciada, e mesmo assim o Senhor Jesus ele queria trazer novamente para perto. E logicamente que o Senhor Jesus, usando essa expressão aí, que estou à porta e bato, tem tudo a ver com o contexto, né, de muitas coisas da época, onde muitas vezes, não sei se você já teve conhecimento disso, que muitas portas, até hoje algumas têm um peso pendurado na própria porta para que a pessoa chegue ali e ela possa usar aquele peso e bater na porta para chamar alguém que está lá dentro. Eu estou citando isso porque eu vi já uma reflexão de alguém no YouTube, e essa pessoa ela fez essa colocação, e eu faço referência aqui também, porque não é apenas o meu entendimento, mas algo que eu já ouvi também. E também existia uma outra forma de se chamar alguém que estava dentro de casa, que era justamente chamando. E quando Jesus falou, eis que estou à porta e bato, ele usou essa figura aí do peso. E quando ele disse também assim, né, que se alguém ouvir a minha voz, então, alguém que já conhece a voz do Senhor, não é alguém que não sabe quem está batendo, mas alguém que conhece a voz do Senhor e muitas vezes deliberadamente fecha a porta e aí impede que o Senhor Jesus continue falando ao seu coração. Então é isso, é o que realmente eu gostaria que ficasse bem gravado aí no coração, no meu coração, no coração de cada um de vocês, é justamente isso, dessa grandeza de Deus. Então, se você, muitas vezes, você se sente apenas um no meio da multidão, saiba que para Deus você não é isso. Se você sente, muitas vezes você até já admitiu, né, este algo que muitas vezes alguém já falou, você não é nada, você não é ninguém, você é um zero à esquerda, então não aceite isso. Eu e você somos não apenas alguém, não somos apenas assim, alguém muito especial, né, pelo qual o Senhor Jesus morreu e o qual realmente ele nos enxerga de uma forma muito especial. Então, como eu disse, Deus ele vê não apenas o geral, a multidão, toda a humanidade, todas as pessoas que nasceram, que foram criadas, que já existiram, que já morreram, que haverão de nascer ainda, porque tudo é Ele que fez, tudo é obra das mãos dEle, mas Ele olha dentro desse contexto todo, lá no íntimo, na particularidade, e Ele nos entende, nos compreende e provê, na verdade, tudo aquilo que eu e você precisamos. Então isso eu creio que tem tudo a ver com o grande amor e cuidado de Deus para nós. Então é isto. Se essa reflexão falou ao seu coração, se realmente você sentiu-se edificado por ela, então compartilhe com mais alguém para que outras pessoas também possam ser beneficiados por esta realidade. Compartilhe, porque é dessa forma que nós vamos não somente assim sermos abençoados, mas também permitir que Deus nos use como canais de bênção para alcançar outras pessoas. Então, em Cristo Jesus, que Deus te abençoe cada dia mais. Obrigado.